E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de software aqui, tá bom? O tema de hoje é Shift Left. É um termo que tá um pouco na moda aí, não sei se você já ouviu falar. Vou trazer algumas opiniões pessoais também. Eu já trabalhei com alguma empresa que fazia, com uma squad que fazia Shift Left. Então eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive e algumas definições sobre o que que é, tá bom? Separei um checklist aqui e a gente vai conversar sobre isso, tá? Primeira coisa, o que é Shift Left? O Shift Left é uma prática ágil onde a gente busca trazer o teste de software para o início do processo. A maioria das empresas hoje, a gente está falando de 2023, então embora a gente tenha bastante empresa aí que trabalha naquele cascagem, né, desenvolve ágil, entrega tudo de uma vez e tudo mais, tem bastante empresa que já está bem madura quando se fala a respeito de qualidade de software e desenvolvimento e processos. Então trabalha com ágil certinho, tá? Mas mesmo assim, acaba colocando a parte de teste um pouco depois. Tem toda aquela parte de requisito, onde é tratado apenas com um time de produto, e depois traz para um tech lead, uma pessoa mais técnica. E só quando a gente está falando em realmente entrar na parte da sprint, para começar a desenvolver, que o teste entra. Nesse momento, assim, já foi definido uma série de coisas. Já foi definida a arquitetura, ou praticamente está quase terminando. Já foi definido alguns diagramas de estados de usuário, como que vai ser tratado, quem vai fazer tal coisa, quem vai fazer a outra. Então, aí o teste, quando ele começa a atuar, já tem muita coisa que já foi definida e fica um pouco difícil para o teste tentar melhorar algumas coisas ou pegar algum bug, que até de definição, até de requisito, quando a gente fala de análise estática ou coisa do tipo, a gente analisar algum requisito que nem foi desenvolvido ainda, isso pode trazer problemas, não é vai trazer o problema porque o teste não entrou. Não, às vezes o projeto é mais simples e é possível fazer isso, mas no geral a gente tem projetos complexos, grandes, que vão se estendendo e talvez alguma coisa poderia ter sido minimizada se o teste tivesse entrado antes. É isso que o Shift Left quer mostrar e onde ele quer apontar um dos problemas que a gente tem quando o teste é tratado mais na frente do projeto. Isso ainda era muito pior quando a gente falava de cascata, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre cascata versus ágil. Eu já trabalhei com cascata também. Então vai ser um tempo para outro vídeo sobre o que melhorou, qual foi as diferenças em tudo, questão de desenvolvimento, questão de processo, questão de projeto mesmo. E agora falando dos benefícios do Shift Left, quais benefícios que ele pode trazer pra gente? Porque a gente falou dos malefícios, a gente falou de como ele acontece hoje, mas beleza, o que vai melhorar quando a gente colocar o Shift Left? Eu tô com uma listinha aqui de algumas coisas que eu peguei, então vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente pode falar seria a questão de redução de custo, tá? Mas por que redução de custo? Sendo que eu vou estar trabalhando antes, então provavelmente vai ter mais gente trabalhando, então vai ter mais gente investindo, gastando dinheiro, né? Não é nesse ponto aí. A questão da redução do custo é porque como a gente vai ter gente trabalhando antes, a gente vai evitar determinados esforços tardios. Por exemplo, a própria parte de requisito. Às vezes um testador ele vai identificar que um requisito está faltando coisa, ou que outra coisa deve ser desenvolvida para ser possível outra, olhando numa visão mais sistêmica de teste, para a perspectiva do usuário. Então, nesse contexto, a gente pode ter uma redução significativa de custo, tá? Um outro ponto é a questão do engajamento da equipe. Já que a equipe vai estar trabalhando junto desde o início, então espera-se que ela esteja mais engajada, esteja mais entrosada, e uma equipe mais motivada, mais engajada, tem-se um projeto que anda mais fácil, anda mais rápido. Então isso é um bom ponto para a gente destacar, tá bom? E o terceiro ponto, e não menos importante, é que a gente espera-se que vá ter uma cobertura maior de testes, uma cobertura maior de qualidade no geral. Porque os testes vão estar sendo feitos antes, então a gente vai pegar menos problemas, a gente vai sobrar mais tempo para conseguir melhorar nossa cobertura de testes, seja automatizados de front-end, de back-end, testes unitários, todos os níveis quando a gente fala assim em questão de cobertura de teste. Então, isso traz uma melhora geral para a qualidade do projeto e cobertura de testes, tá bom? Eu falei sobre os benefícios, os malefícios, mas e como que a gente implementaria o Shift Left de verdade, né? Porque, beleza, só trazer os testes mais para trás, mas o que seria isso, né? Não seria simplesmente a gente começar a testar de qualquer jeito antes, porque não ia ter algum artefato para a gente testar mesmo. Seria mais na parte de requisito, a gente conseguir entrar na parte de requisito antes, para conversar com o tech lead, para conversar com o PO,
para entender o que é o nosso produto, bem na fase inicial de concepção dele, porque aí é com a pessoa de qualidade que vai enxergar com outros olhos a questão de uma visão mais sistêmica, pode ser que ela consiga identificar problemas. Na verdade, espera-se que ela vá conseguir identificar problemas que as outras não. Mas não porque as outras falharam, é porque são perspectivas de pessoas com expertise diferentes. Então faz sentido. Então a gente tem essa noção assim de o que tá entrando antes para conseguir dar a visão dele num todo. Não necessariamente que eu vou testar um artefato que nem existe. Aí nessa daí a gente tem um mapeamento de cenários de teste, né? Eu não estou testando, mas eu vejo, opa, eu posso testar de tal forma, posso testar de outra forma. Então a gente vai mapeando uma série de cenários de teste antes mesmo do produto ser desenvolvido. Isso dá até um norte para os desenvolvedores quando eles forem testar, quando eles forem desenvolver, o que também dá um norte para o PO, para a pessoa de produto lá, para ela escrever requisitos mais assertivos. Então, num contexto todo, o time sai ganhando, a empresa sai ganhando, a gente tem um produto com maior qualidade, tá? Agora, só um pouco sobre do que eu enxergo sobre o Shift Left, porque eu já trabalhei um pouco com o Shift Left, e eu acho que não é bem esse preto no branco, não é simplesmente um 100% funciona, um 0% não funciona. Eu consegui estar muito mais por dentro da parte de produto, conversando bem mais, interagindo bem mais com a pessoa de produto, com todo o time de produto da cliente que a gente estava. No entanto, se isso não for bem gerido, a gente tem quase que um fiscal de produto, né? E não é um fiscal de produto mais técnico. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ficar apontando o erro de produto lá. A gente não quer ficar fiscalizando o desenvolvedor, para o desenvolvedor testar para a gente. Porque quando você entra nessa daí, espera-se que você vai capacitar também os times de desenvolvimento, capacitar entre aspas, tá? É porque você vai dar a sua visão de teste mais, então todo mundo vai começar a conseguir testar mais, então a gente vai ter testes mais contínuos e tudo mais. No entanto, pode ser que espera-se que você fique muito mais só para a esquerda e você não faça os testes lá do final. Mesmo que a maturidade do time seja boa, a gente tem uma boa cobertura de testes, são necessários aqueles testes de aceite, algum outro teste mais específico, e tem que tomar um cuidado isso para a gente não ir muito para a esquerda e a gente esquecer todo o resto do meio do caminho. Que foi um pouco o que aconteceu numa squad que eu trabalhei, que a gente tinha que atuar tanto para a esquerda que a gente não conseguia ir para frente, a gente não conseguia fazer outro processo. Então é a única coisa que eu ponderaria sobre o Shift Left, sobre realmente saber como fazer, saber onde que a pessoa de qualidade tem que entrar, que na minha visão seria nessas partes de olhar para o requisito, dar a sua visão de teste para requisito, para o time de desenvolvimento, ajudar eles em cenários possíveis, para ele ter um desenvolvimento e para ter um requisito escrito de maneira mais assertiva. Mas a gente não pode esquecer que aquela parte final de teste é muito importante a gente fazer, porque mesmo que a gente capacite o time de desenvolvimento, a gente que é o especialista de teste. Então é muito importante a gente pegar e fazer esses testes finais aí, tá bom? Então é isso sobre o Shift Left. Eu acho que eu trouxe um panorama geral de como a gente consegue mexer com ele. Uma experiência aí sobre o que aconteceu comigo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, se você ainda não curtiu, deixa um joinha aí, comenta nesse vídeo, se inscreve no canal. Provavelmente deve estar aparecendo algum vídeo aqui, que o YouTube está indicando algum vídeo aleatório do canal aí para você. Então, clica no cardzinho aqui e assiste aí, beleza? Então, a gente se vê e até a próxima.